Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o vídeo de hoje começando em um novo horário, agora de segunda a sexta às 19 horas e 10 minutos, o canal Salve Timão trazendo as principais notícias do dia corintiano. Mas antes de falar sobre o futebol, sobre o basquete, futsal, sub-20, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E hoje foi dia de folga para o time do Corinthians, que empatou contra o Palmeiras no último sábado em 1-1. É impressionante a evolução do Corinthians após a saída do técnico Fábio Carille. Para mim ficou muito claro que havia sim um problema de relacionamento entre jogadores e comissão técnica, e antiga comissão técnica. O Coelho chegou, já modificou o posicionamento de alguns jogadores, como o Pedrinho, algo que toda a imprensa já vinha cobrando, que o Pedrinho é assim, meia centralizado, só na cabeça do Carille, para o Pedrinho jogar de ponta para marcar o lateral. O Corinthians também teve outras formações durante essas duas partidas contra Fortaleza e Palmeiras, variou no 3-5-2, no 4-4-2 com duas linhas de 4. Algo que quem acompanha o canal Salve Timão, eu já tinha falado sobre isso, levantado essa bola, que esses eram dois esquemas que tinham muito a ver com as características dos jogadores atuais do Corinthians. Mas na cabeça do Fábio Carille só existia aqueles esquemas, o 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, e mesmo que os jogadores não tivessem essas características, ele insistia em adotar. E o resultado foi que o Corinthians acabou perdendo uma grande oportunidade de ganhar uma Copa Sul-Americana, perdeu uma grande oportunidade de se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Acho muito difícil no momento o Corinthians se classificar para a fase de grupos da Libertadores, porque o Grêmio disparou, a não ser que o Flamengo ganhe a Libertadores, aí sim vai abrir mais uma vaga para a fase de grupos. No momento, a preocupação do Corinthians é garantir uma vaga na popular, da chamada pré-Libertadores. O Corinthians disputa com o São Paulo e Internacional. No momento, o Corinthians ocupa a 8ª colocação, tem a mesma pontuação do 7º colocado, o Internacional, 49 pontos, mas perde no critério de desempate. E o próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Internacional, aqui na Arena Corinthians, no próximo domingo, às 4 da tarde. E o Corinthians se reapresenta amanhã às 10 horas, visando justamente essa partida. E nesse jogo contra o Inter, o Corinthians não poderá contar com o Pedrinho servindo a seleção brasileira, o Bruno Mendes servindo a seleção principal do Uruguai e o Gabriel, que recebeu o 3º cartão amarelo. E aí fica a expectativa se o Cássio, o Fagner e o Everaldo poderão jogar ou não. Então vamos aguardar para ver a partir de amanhã. O Corinthians terá uma semana livre para se preparar para esse jogo que é muito importante, visando uma vaga na próxima edição da Taça Libertadores da América. E não deu para a molecada do Timão. Ontem à tarde, na Fazendinha, o Corinthians perdeu para o Flamengo por 2-1, jogo válido pela primeira partida da semifinal do Brasileirão Sub-20. Agora o Corinthians se prepara durante a semana, visando a partida do próximo domingo contra o Flamengo, lá em Cariacica, Espírito Santo. O Corinthians precisa da vitória de 1 gol, pelo menos, de diferença para levar a disputa para os pênaltis, ou 2 gols de diferença para garantir uma vaga na final. E ontem realmente não era o dia do Corinthians, jogando no ginásio poliesportivo Vladimir Marques. O Timão acabou empatando com o Joinville em 2-2, jogo válido pela segunda partida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Com esse resultado, o Timão foi eliminado porque perdeu o primeiro jogo lá em Joinville por 3-1, precisava vencer a partida para levar o jogo para a prorrogação. Aí sim, na prorrogação, o Corinthians teria a vantagem do empate. O grande problema foi a arbitragem, que não marcou um pênalti claríssimo a favor do Corinthians. Mas os treinadores odeiam, vem Corinthians! O Willian pênalti! Que é isso, cara? Que é isso, seu juiz? Todo mundo viu o Willian puxando a bermuda do jogador corintiano. Ô, meu juiz, alô, Alfredo, seu Alfredão, tá de brincadeira, olha isso, se isso aí não é pênalti, amigo. Se isso aí não é pênalti difícil de ser marcado, não é pênalti fácil. E esse foi o pênalti absurdo que não marcaram a favor do Corinthians. Se tivesse sido assinalado o pênalti, a história poderia ser outra. O Corinthians poderia ter vencido o Joinville e ter se classificado para a semifinal do torneio. A impressão que eu tenho, isso é uma impressão minha, que há uma má vontade em relação ao Corinthians na Liga Nacional de Futsal. Eu não sei se é porque o futsal tem poucas equipes oriundas do futebol, como é o caso do Corinthians, e tem muitas equipes empresas, clube empresa do futsal.
E essas equipes, eu não sei se sabendo da força do Corinthians, há sim uma má vontade em relação ao Corinthians. Essa é a impressão que eu tenho. O Corinthians não é a primeira vez que o Corinthians é prejudicado na Liga Nacional. Me lembro de 2014, que foi um verdadeiro absurdo, e ontem aconteceu novamente um pênalti muito, mas muito fácil de ser marcado. E o Corinthians fará a sua estreia na fase semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete amanhã, às 21 horas, contra o Pinheiros, no ginásio poliesportivo Vladimir Marques. Essa fase semifinal é um quadrangular. Todos os jogos serão disputados lá no Parque São Jorge e, além do Pinheiros, o Corinthians terá como adversário os Piratas de Los Lagos e o Ferro Carril Oeste. Inicialmente, esse quadrangular, essa semifinal, seria disputado lá no Equador. Só que como os equatorianos não deram garantias, essa fase foi transferida para o Parque São Jorge. Então vamos lá, fiel torcida, amanhã às 21 horas, lotar o ginásio poliesportivo Vladimir Marques para o Timão começar com o pé direito a Liga Sul-Americana de Basquete. Então por hoje é só, eu volto amanhã com todas as notícias do dia corintiano a partir das 19 horas e 10 minutos. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!